Olá amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 30 de agosto. Temos o jogo protocolar da volta entre Palmeiras e Deportivo Pereira. O jogo da volta também, só que lá na Argentina, do Defensa e Justiça contra o Botafogo. Jogo difícil e duro para o Botafogo. Racing e Boca Juniors também se enfrentam na Argentina para definir quem será o adversário do Palmeiras. Espero não estar virando meme por aqui, mas dificilmente o Palmeiras não estará na semifinal. Tem Mamelodi Sundowns na África do Sul, tem jogos da volta também na Liga dos Campeões e tem o Novo Horizontino contra o Ituano. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer, como sempre, o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Às 19 horas na Copa Sul-Americana, o Botafogo faz o jogo da volta das quartas de final contra o Defensa e Justiça lá na Argentina. Um adversário extremamente complexo, tanto é que o mercado deixa o favoritismo com a equipe argentina. Essa vai ser a primeira vez nessa eliminatória da Sul-Americana que o Botafogo não vai conseguir jogar com o regulamento. No jogo contra o Patronato, venceu na Argentina 2-0 e empatou no Rio 1-1. No jogo contra o Guarani, venceu de virada 2-1 e no Paraguai 0-0. Jogou ali, teoricamente, com a vantagem no placar, o que a gente carinhosamente chama de regulamento debaixo do braço. Porém, dessa vez, contra o Defensa e Justiça, a situação é diferente, porque o Botafogo fez o primeiro gol, mas o Defensa empatou o jogo. Então não temos vantagem. Se persistir o empate ou repetir o placar do primeiro jogo, teremos pênalti. O Defensa é um time muito agressivo e a gente vai ver um pouco dessas estatísticas do Defensa no Campeonato Argentino através do PDF de apoio. O Botafogo está 100% focado no Campeonato Brasileiro, mas pela larga vantagem que tem, uma vantagem enorme para a segunda, terceira, quarta, quinta colocação, o Botafogo pode sim voltar os seus olhos aqui, voltar o seu foco para a Sul-Americana, que não é a competição que mais paga, longe disso, a Copa do Brasil e a Libertadores pagam muito mais, porém uma competição internacional é uma competição importante. O Defensa e Justiça dentro de casa, em 64% das vezes, saiu na frente do placar, uma equipe com muita iniciativa, o número de vitórias das duas equipes é muito parecido, as duas equipes ficam também praticamente na mesma porcentagem de jogos sem sofrer gol, porém, o Defensa falha pouquíssimo em marcar. Enquanto o Botafogo tem mais dificuldade de fazer gol, o Defensa marca quase o dobro de gols, numericamente falando, do que o Botafogo, porém disputou 4 jogos a mais, né? Então a média dos dois é muito parecida, tanto no número de gols marcados quanto no número de gols sofridos. No primeiro tempo, o número de vitórias e a quantidade de gols marcados é o destaque do Defensa e Justiça por aqui, porém o Botafogo continua tendo uma defesa muito sólida. No segundo tempo, de novo o Botafogo se destaca pela parte defensiva, porém aumenta o seu poderio ofensivo e o número de vitórias, e o Defensa continua tendo uma parte ofensiva muito boa, principalmente em relação ao número de gols. O Botafogo tem um número de gols de cabeça marcado e também de bola parada muito bom, muito sólido. E agora, com a ausência do Tiquinho Soares lesionado, mais com a presença do Diego Costa, você tem um jogador de bola aérea muito forte. Tanto é, agora no jogo contra o Bahia, ele conseguiu marcar nesse fundamento. Então eu acredito que o Botafogo pode utilizar dessa característica num jogo truncado como esse, numa bola alçada na área, numa bola parada, pode ser interessante. O Defensa e Justiça tem como grande característica as finalizações de fora da área, é comum do time argentino, né? Os times argentinos, por si só, são times que arriscam mais de fora da área do que os times brasileiros. O Botafogo não chuta tanto nesse fundamento, mas aí no gol do Botafogo, seja o Lucas Perry, seja o Gatito Fernandes, o Botafogo está muito bem servido nesse fundamento. Vamos dar uma olhada nos jogos do Defensa nas eliminatórias em casa, nessa Sul-Americana. Começamos aqui com o América Mineiro, uma vitória por 2-1, um time que saiu na frente do placar, abriu 2-0 e cedeu um gol no final. Depois enfrentou o Peñarol que vive uma fase horrorosa, infelizmente. O Peñarol é um time de muita tradição, de muita camisa, também abriu 2-0, cedeu o 2-1, fez o 3-1 e o 4-1, uma equipe muito forte ofensivamente. Contra o Milionários da Colômbia, também fez 3-1, abriu 2-0, de novo saindo na frente do placar, cedendo 2-1 e depois voltando a fazer mais um gol. E agora contra o Emelec, obviamente saiu na frente do placar porque o jogo terminou 1-0. O primeiro jogo tinha sido 2-1 para o Defensa e o Defensa utilizou da necessidade do Emelec para poder fazer mais um gol. Se você é trader, como nós temos um cenário empatado na eliminatória, vai ser um jogo interessante para correção de preço. Sempre que eu falo correção de preço, significa mais para você que é trader mesmo, que trabalha numa bolsa esportiva, seja Betfair ou outra, que você trabalha com software ali, corrigindo o preço, ou seja, o mercado vai se movimentando, você vai acompanhando aquele movimento. Uma equipe está melhor do que a outra, a tendência é que a equipe que está melhor estabilize o preço, que a equipe que está pior comece a ter a sua probabilidade de vitória diminuindo. Se a probabilidade de vitória diminui, a cotação sobe. Então eu falo correção de preço porque é aquela comparação
relação de expectativa que o mercado estava esperando com a realidade do que está acontecendo na partida. Se você tem dúvida disso, é só fazer o meu curso aqui embaixo que é gratuito, tá? Então vai ser um jogo interessante provavelmente para você trabalhar correção de preço. O Botafogo, a tendência do Botafogo fora de casa é de um time um pouco mais reativo, então é provável que o defensa tenha mais posse de bola, tenha mais volume de jogo. Óbvio que para o Botafogo oferecer tanto volume para o defensa é perigoso, porque o defensa tem um ataque muito forte, que produz muito gol, então para o Botafogo seria o ideal não deixar o volume do defensa ser tão grande, né? Então ter um pouco de posse, contra-atacar quando possível, enfim, não faz muito sentido o Botafogo também só se defender, tá? Mas dependendo da janela de superioridade, você pode aproveitar sim correções de preço por aqui. Se você é Panther, não te indico trabalhar nem vitória nem empate anula de nenhuma das duas equipes, porque o Botafogo não faz na Sul-Americana jogos tão consistentes como faz no Campeonato Brasileiro. O foco é diferente, principalmente em relação a jogar fora de casa. Então, na minha humilde opinião, não vale a pena criar o mesmo viés que a gente tem do Botafogo no Campeonato Brasileiro. A não ser que você, durante o jogo, e aí entra o nosso querido benefício da dúvida, veja um Botafogo muito empenhado. Pode acontecer porque o Botafogo, como eu já falei, tem uma distância muito grande para os outros concorrentes, se é que dá para chamar assim, do Campeonato Brasileiro. Mas até que se prove o contrário, é um jogo muito complexo para você tomar partido de algum lado. Eu gosto de pensar no mercado de over 1,5. Por quê? Mesmo que eu tenha uma eliminatória empatada, o defensa é um time muito agressivo de ataque. Se ele fizer o primeiro gol, o Botafogo vai ter que sair para o jogo. O Botafogo é um time bom de contra-ataque. Se fizer o primeiro gol, também vai ter que sair para o jogo. Mas eu imagino um Botafogo, talvez, se fizer o primeiro gol, recuando, jogando com o regulamento debaixo do braço, mas aí dando volume para o defensa que pode empatar. Tá? Então eu gosto de pensar num cenário de over 1,5, gosto dessa cotação de 1,40, mas quanto mais valorizada você pegar esse preço, melhor. Então às vezes você vai começar assistindo o jogo tá horrível, não faz sentido você trabalhar o over 1,5, mas ao longo do jogo ele vai melhorando, essa cotação também vai valorizando, aí sim pode ser interessante, tá? O melhor cenário para gols, obviamente, é o jogo desempatado. Então caso você não tenha se posicionado no pré-live ou no over 1,5 no 0-0, quando acontecer um gol, de preferência se for da equipe argentina, você vai ter um cenário mais aberto. E aí, se você encontrar a equipe que está em vantagem contra-atacando, querendo buscar esse segundo gol ou aproveitando os espaços cedidos pela equipe que está em desvantagem, vale a pena buscar pelo menos mais um gol por aqui. O Botafogo que se cuide, o adversário é muito, muito chato. 9h30 da noite na Libertadores, e Palmeiras vem aqui numa situação completamente protocolar para confirmar sua vaga contra o Deportivo Pereira, depois do cacete que ele aplicou na casa do adversário por 4-0 e ficou barato, ficou muito barato, né? Eu trabalhei esse jogo no jogo da volta, foi um jogo para tranquila leitura de match odds em Leio Pereira ou até mesmo em Beck Palmeiras. Foi um jogo no segundo tempo também muito tranquilo de você perceber um possível over limite, né? Porque o Palmeiras tirou um pouco da intensidade do jogo, mas quando contra-atacou, marcou o quarto gol. E o Pereira não tem muito o que fazer. Se dentro de casa, com o apoio da torcida, entusiasmado, a equipe já errou muito, imagina na casa do Palmeiras, onde ele tem que reverter um placar de 4 gols de desvantagem. A gente pode ter um Palmeiras reserva ou até mesmo mesclado, mas eu acho difícil o Abel Ferreira tratar esse jogo com um tipo de desdém. Não é do perfil dele. Na minha opinião, o Palmeiras vem talvez com o que tenha de melhor, né? Teve agora uma lesão grave do Dudu, que não vai jogar mais esse ano pelo Palmeiras, infelizmente, mas acredito que o Palmeiras deve entrar em campo aqui com o que tem de melhor, no máximo mesclando 1 ou 2 jogadores de ataque, talvez para poupar para algum outro jogo do Campeonato Brasileiro. Mas acredito num Palmeiras ainda muito forte para vencer novamente essa partida. Já que eu vou ter um adversário que, sinceramente, não sei se tem um plano tático para tentar reverter. Acho que o Deportivo Pereira vem para não passar vergonha. Se for assim, talvez o cenário de estar a favor do Palmeiras fique até melhor, dependendo do caso. Agora, se for um Pereira kamikaze, também vai ficar interessante para o mercado de gols. No PDF de apoio, nós temos 7 vitórias do Palmeiras em 10 jogos no nível de enfrentamento do Campeonato Brasileiro. Não é o nível de enfrentamento do Campeonato do Pereira, né? E mesmo assim, você consegue ver que fora de casa o Deportivo Pereira, no campeonato dele, só venceu 2 partidas, foi o primeiro a marcar em apenas 23% dos jogos, falhou em marcar em mais de 50%. Ou seja, em 13 partidas, o Pereira marcou 8 gols. Em uma partida contra o Palmeiras, ele vai ter que marcar 4 e não sofrer nenhum. Só isso, tá? O Palmeiras falhou em marcar em apenas 10% dos jogos, ou seja, se o Palmeiras não falhar em marcar de novo aqui, teremos o Deportivo Pereira em maus lençóis, mais do que já está. Só que o Palmeiras vem tomando gol com muita frequência. A dificuldade é que em 10 jogos, o Palmeiras tomou 8 gols e o Pereira precisa fazer 4, né? É óbvio que eu tô fazendo algumas brincadeiras aqui. A gente sabe que isso não vai acontecer, seria um dos maiores vexames da história, né?
mas enfim, futebol nada é impossível, muita coisa é improvável. O Palmeiras não vence tanto a primeira etapa, mas também não perde, tem mais gols marcados e menos gols sofridos. O segundo tempo é um Palmeiras bem melhor. Essa arma da bola aérea pode sim ser importante por aqui, porque o Pereira, se escolher não se expor tanto, se vier para cá com a escolha de não passar vergonha, vai ser um time mais compactado e o Palmeiras pode utilizar da bola aérea para poder encontrar esses espaços, tá? Para você que é trader, se o Palmeiras conseguir se impor, se o Pereira demonstrar que não tá fazendo tanta força assim para reverter o placar, vale a pena ficar de olho nesse back favorito no primeiro tempo, porque a cotação do Palmeiras tende a ficar bastante estabilizada. Agora, se for um Pereira kamikaze, que vem para cima igual um maluco, tentando buscar uma recuperação de resultado, aí eu não te aconselho trabalhar um match odds, porque como o Palmeiras não precisa vencer, pode ser que o Palmeiras esteja um pouco relaxado, né? Então trabalhar com essa cotação de 1,18, que já é uma cotação difícil de ter valor, fica ainda mais complexo. Tá? Se você é Panther, não vou te indicar a vitória do Palmeiras com esse tipo de cotação. Você pode pensar talvez num handicap do Palmeiras. O Palmeiras é plenamente capaz de voltar a golear o Pereira dentro de casa ou de vencer por 2 gols de diferença. Então você pode talvez olhar um handicap asiático -1, -1,25. Pode ser interessante. E eu gosto muito de pensar no mercado de gols por aqui. Talvez o over 2,5. Porém, o melhor cenário para esse 2,5 é um Pereira com a ideia de kamikaze. Ou seja, veio para atacar o Palmeiras de peito aberto, sem nenhum tipo de escrúpulo. Aí é interessante, porque eu posso ter um Palmeiras desconcentrado tomando gol, mas obviamente um Palmeiras também muito letal no jogo vertical em contra-ataque, tá? Aí sim pode ser interessante. Mas o que eu te aconselho? Benefício da dúvida. Não adianta você entrar no over 2,5 se o Palmeiras vem para tocar a bola de lado e se o Pereira veio só para se resguardar e não passar vergonha de novo. O interessante é, identifica primeiro o comportamento do Pereira para depois tomar essa iniciativa de trabalhar o mercado de gols. O over 1,5 também é interessante? É, mas com uma determinada valorização no jogo e não com essa cotação pré-live por aqui. Às 9h30 na Libertadores, também no jogo da volta das quartas de final, o Racing enfrenta o Boca novamente. Primeiro jogo na Bombonera, 0-0, o Boca jogou muita bola, mas o Racing conseguiu segurar, o mercado simplesmente não sabe o que fazer, é realmente uma partida muito parelha, o Boca não fez bons jogos fora de casa na temporada, vamos dizer assim, no Campeonato Argentino, dentro de casa fez sim bons jogos, o Boca vem numa fase talvez muito mais organizada na sua criação de jogo, gosto muito do jeito que o Boca sai jogando com a bola, sem chutão, procurando os pontas para poder cruzar para dentro da área, é um time que vem se organizando, mas vai enfrentar um Racing também muito forte e, obviamente, com o apoio da sua torcida. Então acho que o mercado fez bem por aqui em não tomar partido. Realmente é um jogo muito truncado, tá? Utilizando o PDF de apoio, levando em consideração as partidas do Campeonato Argentino que terminou e agora o novo que já está começando, as duas equipes fizeram 14 jogos dentro e fora de casa respectivamente. O Racing venceu um pouquinho mais, saiu muito mais na frente dentro de casa, falhou bem menos em marcar. O Boca tem uma dificuldade maior em marcar fora de casa, em 50% dos jogos o Boca não conseguiu marcar. Fica sem sofrer gol nas mesmas quantidades praticamente as duas equipes e o número de gols sofridos também é muito parecido. Então a única diferença é que o Racing mostra mais iniciativa e marca mais gols aqui do que a equipe do Boca. No primeiro tempo, mais vitórias do Racing, o dobro, mais do que o dobro de gols marcados, o número de gols sofridos é muito parecido, o Boca tem 50% de derrota no primeiro tempo. No segundo tempo, o Boca continua sofrendo um número alto de gols, mas o Racing sofre mais, vence menos e o Boca tem um número de derrotas bem menor. O número de gols de bola parada é muito parecido, bola aérea também, 5 gols para o Racing, 7 gols para a equipe do Boca. O Boca marca um pouquinho mais de gol de bola parada, o Racing marca um pouco mais de fora da área, como é comum, eu comentei isso no Defensa, né? As equipes argentinas finalizarem de fora da área, mas por si só me parece um jogo muito truncado. Se você é trader, é mais um jogo para correção de preço, para você não trazer viés. É um jogo que até que se prove ao contrário, tende a ser mais under, porque ninguém quer ficar de fora das semifinais. E para enfrentar um Palmeiras que hoje é uma das melhores equipes da América do Sul, um jogo que vale muito financeiramente, na Libertadores para a equipe argentina é a competição que mais paga, aqui no Brasil a gente ainda tem a Copa do Brasil, que se eu não me engano paga um pouquinho mais do que a Libertadores, mas para a equipe argentina é muito interessante. E daqui sai o adversário do Palmeiras, né? Chegando numa semifinal, podendo ir para uma final no Maracanã. Então é um jogo muito importante que ninguém quer perder, e nessa de você não querer perder, talvez tire um pouco a questão da exposição, até que se prove o contrário. Tá? Então, para você que é trader, dá para trabalhar aqui correção de preço, pensando em janelas de superioridade de uma ou outra equipe. Se você é Panther, eu não criaria viés por aqui, até que se prove o contrário, é um jogo truncado e difícil de você tomar partido. Penso num jogo pré-live para um under 3,5, e aí obviamente as cotações vão estar esmagadas, então você pode pensar num under 3 asiático, porém, gosto sempre de lembrar para vocês, é um jogo que vale muito, é o jogo da volta.
Mesmo o jogo da ida tendo ficado 0-0, se sair um gol por aqui, eu tenho uma necessidade muito grande da equipe que está em desvantagem. Então você pode ter a equipe em desvantagem se desorganizando e dando muito mais espaço, e a equipe que está em vantagem aproveitando os contra-ataques. Ela também pode abdicar de aproveitar esses contra-ataques e só escolher se defender. Pode acontecer. Mas um gol nessa partida, principalmente um gol cedo, pode transformar esse jogo under num jogo over. Então, para você que prefere trabalhar menos gols, né, o under goals, esteja atento para poder manejar a tua posição. Mas no pré-live me parece um jogo com uma tendência mais under. Também é um jogo interessante para ficar de olho em cartões e até em escanteios. Cartões enquanto o jogo tiver 0-0, jogo truncado argentino, uma tendência de ter 4, 5 cartões é bem interessante. E escanteio se tiver uma equipe na frente do placar. Então se o Boca sair na frente do placar, o Racing com o apoio da torcida vai empurrar o Boca para trás em busca do empate e pode ir acumulando ali situações de escanteio. Não são mercados que eu trabalho, mas é um cenário muito cabível por aqui. Para trabalhar mercado de gols a favor, só se eu tiver aqui uma equipe na frente ainda querendo contra-atacar. E aí a gente só vai conseguir perceber isso ao vivo, né? O Racing vencendo por 1-0, o Boca se expondo desorganizado, o Racing querendo buscar as jogadas em velocidade. Fora isso, eu ficaria de fora do mercado de gols. Nos jogos extras que você pode ficar de olho nessa quarta-feira para inserir na tua grade de trabalho, temos o Mamelodi Sundowns na África do Sul. É sempre muito bom acompanhar os jogos do Mamelodi porque é uma equipe que simplesmente, até o momento, né, tem 100% de aproveitamento, 5 jogos, 5 vitórias. Não sabemos se isso vai continuar assim, tomar cuidado porque a equipe do Polokwane tem como mandante também uma campanha de 100%, mas me parece um jogo para ficar de olho sim na vitória do Mamelodi. Se não me engano, a cotação do Mamelodi está próximo de 1,40, tá? Outro jogo, Chelsea contra o Wimbledon. Aqui é uma cotação provavelmente do Chelsea extremamente esmagada, aqui é a Copa da Liga. Provavelmente o Chelsea vença com vantagem por aqui, uma vantagem até grande, mas deve jogar com um time misto, então muita cautela, tá? Dos favoritos que podem se complicar do dia, Novo Horizontino contra o Ituano. Novo Horizontino é melhor qualificado do que o Ituano, principalmente na tabela de classificação, tá? Como mandante, o Novo Horizontino só perdeu 3 partidas em casa, porém, os últimos jogos do Ituano, a equipe não perde há 6 partidas e fora de casa venceu o Sport, né? Foi a segunda equipe que conseguiu vencer o Sport como mandante. Acho que foi o Vitória e agora o Ituano, né? Então vem de vitória contra a equipe do Sport. E o Novo Horizontino, das últimas 5 partidas, só venceu uma, perdeu 4 e venceu uma. Então, não é que o Novo Horizontino não vá vencer, mas talvez essa cotação aqui esteja muito baixa. O Ituano é uma equipe cascuda, que joga ali na maioria das vezes de forma reativa, finaliza bem de fora da área. Não quer dizer que o Novo Horizontino vai ser amassado, mas toma um pouco de cuidado por aqui. Jogos para correção de preço. Temos os jogos da volta da Liga dos Campeões. O Copenhague venceu o jogo de ida contra o Rakov da Polônia por 1-0. A tendência é que o Rakov tenha que se expor, então o Copenhague pode aqui utilizar dos contra-ataques, mas o mercado acredita bastante na equipe dinamarquesa. O AEK, que perdeu o primeiro jogo para o Antuérpia, vai ter que recuperar dentro de casa, uma cotação aqui de favoritismo, também pode ser interessante, se o Antuérpia demonstrar que está talvez jogando com o regulamento debaixo do braço. No mercado de gols, a gente tem a possibilidade de novo de acompanhar um bom jogo, né? Um bom jogo de futebol entre PSV e Rangers. O primeiro foi 2-2, jogo bem interessante, só que agora na Holanda. O mercado acredita no PSV, mas o Rangers não é uma equipe boba, tá? Muita cautela. E tem vários jogos da MLS, mas eu separei aqui o jogo do time do Messi. E é curioso porque pro time do Messi conseguir uma vaga nos playoffs, ele vai ter que vencer, se eu não me engano, que 80% dos jogos restantes. É muita coisa. Mas geralmente jogos da MLS são jogos muito interessantes para gols, porque o americano gosta dessa pontuação alta, né? Não adianta. Se colocar jogos 0-0 para lá e falar que foi um bom jogo, não vai vender pay-per-view, né? Não vai vender futebol, não adianta, ninguém vai querer assistir. Então o Inter Miami pega aqui o Nashville. Então é um jogo interessante para ficar de olho em gols. Óbvio que tem outros jogos além do Inter Miami e o Nashville, né, para você acompanhar para trabalhar gols. Porém, como eu não conheço a competição, não tá na minha cartela de trabalho por conta do horário, que é mais complexo para acompanhar, eu não escolhi todos os jogos, só estou te aconselhando esse da Inter Miami por conta do fator Messi, né, que acaba levando mais liquidez. Os jogos extras, a gente tem o Forest contra o Burnley, um confronto na Copa da Liga Inglesa de Premier League, bom para trabalhar correção de preço, e o Doncaster contra o Everton, que apesar de não viver boa fase na primeira divisão, é provável que vença por aqui, tá bom? Vou ficando por aqui, muito obrigado pela tua companhia, pela tua audiência. Se você não entendeu nenhum termo que eu falei aqui, pode fazer o meu curso de trade esportivo gratuito. Se você não é membro do canal, considere se inscrever e virar membro. E também, óbvio, se puder deixar o like no vídeo, já me ajuda num tanto, tá bom? Vejo você na quinta-feira, um grande abraço e valeu!